Graça e paz, meus queridos irmãos. Estamos de volta com a série Apocalipse Now, áudio de número 18. Hoje nós vamos estudar aí o capítulo 13 do Apocalipse, que fala sobre a besta que subiu do mar, ou seja, o anticristo. Tá bem, meus queridos? Deus abençoe vocês nas redes sociais, da IECP Rio Grande da Serra, da Rádio ZDK, do grupo de estudo. Deus abençoe a todos vocês, tá bem? Então vamos lá, meus queridos. Apocalipse, capítulo 13. Vamos ler? A besta que subiu do mar. Versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Aleluias, glória a Deus. Então aqui nós vemos, queridos, o anticristo surgindo, né? Lembrando vocês que abrimos, ou melhor, comentamos o toque da 7ª trombeta e logo após o toque da 7ª trombeta, o Senhor deu diversas visões ao apóstolo João antes das 7 taças com as últimas 7 pragas que serão derramadas sobre a terra, tá bem? Mas agora nós estamos comentando essas visões que Deus deu, essas revelações que Deus deu a respeito de acontecimentos que nós vamos presenciar, ou nós, a igreja não, mas quem estiver aqui na grande tribulação vai presenciar. Então, o que acontece? Agora, nós estamos vendo, né, Deus mostrar a João como que o anticristo surgiu, da onde ele surgiu, como ele surgiu e o que ele vai fazer, tá bem? Então, nós, pessoalmente, irmãos, preferimos manter a linha doutrinária de nossa igreja, na qual estamos desde nossa adolescência. Aprendemos com homens que, se não eram grandes teólogos, contudo, eram homens que tinham a vida no altar. Acreditamos que o Espírito Santo tenha dado aos nossos pais na fé um entendimento sábio da palavra de Deus. Para nós, o anticristo será um homem, irmãos. Por que nós estamos dizendo isso? Porque há uma corrente de pessoas que creem que o anticristo é um sistema, tá bem? Que irá surgir, um sistema mundial de governo. Não, para nós ele é um homem, tá bem? Ele será aquela besta que João viu subindo do mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Reconhecemos, irmãos, contudo, que o antigo Império Romano ressuscitará e será a base do governo do anticristo, sendo que às vezes o Apocalipse não faz diferença entre o rei e o reino, ou seja, o anticristo e o reino dele, que será o antigo Império Romano. Tá bem, meus queridos? Por que nós cremos que será o antigo Império Romano? Por quê? Porque no livro de Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, nos capítulos 2 e também nos capítulos 7 do livro de Daniel, Deus dá uma visão a Daniel e também um sonho a Nabucodonosor, tá bem? E tanto a visão quanto o sonho revelam que nos últimos dias, não é? O Império Romano renasceria, meus queridos, tá bem? Renasceria, tá bom? Então, o que significa esse renascer? Significa que, não é? Nações que hoje, sim, habitam, não é? O antigo Império Romano do Ocidente, vão se juntar e formar uma coligação, né? Bem ali na região da Comunidade Europeia, aproximadamente 10 nações, e irão colocar na frente dessas 10 nações, desses 10 reinos e também desses 10 reis, um líder mundial, tá bem? Então, por isso que nós entendemos que o anticristo é uma pessoa e o Império Romano é um sistema, tá bem? E ele irá reinar sobre esse Império Romano renascido. A Bíblia diz isso, tá bem? Quando nós lemos que ele tem, olha,
que essa besta que subiu do mar, não é besta no sentido animalesco, tá bem, irmãos? Ele não respeita homens, não respeita mulher, não respeita criança, não respeita Deus. É um animal, por isso que ele é chamado de besta, tá bem? Subiu do mar, o mar, a analogia é as nações. Então significa que esse homem, ele vai surgir das nações. Ele será um líder político das nações gentílicas, das nações que se encontram ali na região da comunidade europeia, no antigo Império Romano, tá bem? Então, meus queridos, aqui ele diz que ele tem 7 cabeças, né? O que significa isso? Cabeça, meus queridos, significa o quê? Inteligência, meus queridos. Sabedoria, liderança, administração, tá bem? E 7 é a plenitude. Então, ele será muito bem assessorado no quesito administrativo, tá bom? No quesito sabedoria, inteligência e liderança. Aí diz mais, né, que ele tem o que mais? Além de 7 cabeças, 10 chifres. O que é chifres? Chifres é poder, meus queridos. E diz mais que ele tem 10 diademas. Diademas é coroa. Significa 10 reinos, irmãos. E como tem 10 reinos, cada reino tem um poder, não tem? Tem um exército, não tem? Então significa que ele vai ter o quê? 10 chifres, ou seja, não é? O poder dele, o exército dele, né, será comparado com 10 exércitos juntos, reunidos, unidos, tá bem? Para vocês terem uma ideia do que o pastor está falando, é só você presenciar o que o presidente da França, o Macron, Emmanuel Macron, está tentando fazer. Ele está tentando reunir 10 nações e criar dessas 10 nações um só exército, um só líder, uma só economia, tá bem? Então é isto que a Bíblia fala, que surgiria dessas nações. Quem será o anticristo? Ainda ele não foi revelado. O Emmanuel Macron é um candidato, tá bem, meus queridos? Candidato, tá bem? Continuando, por que eu digo que ele é candidato? Porque ele está fazendo justo aquilo que o tal da besta que subiu do mar, ou seja, do anticristo, ele faria, ou seja, ficar pregando, falando de paz, paz para cá, paz para lá, né? Paz para todos, um só líder mundial, uma só religião mundial, uma só moeda mundial. É a mesma conversa do Emmanuel Macron. E será a mesma conversa do anticristo, tá bem? Então, continuando, o que nós estávamos falando, então, 7 chifres é 10 chifres, significa, né, um grande poder, né, um grande exército para poder destruir. E diademas são reinos, né, são coroas de reis, tá bem? Então significa que 10 reinos irá segui-lo. Então ele será o líder de 10 nações, de 10 reinos ao mesmo tempo, tá bem? A expressão besta eu já falei para vocês, é animalesco, é baixo, é vil, não é característica do anticristo. Sobre as cabeças, o nome de blasfêmia, tá bem? Por quê? Porque conforme o apóstolo Paulo escreveu, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, tá bem? Então, essa blasfêmia é contra Deus, tá bem, meus queridos? Assim, para nós, como dissemos, essa besta é um homem, tá bem? Um governante, um político. Este homem terá um reino e a base territorial de seu reino será o antigo Império Romano ressuscitado ou reconstruído. Acreditamos que os predicados atribuídos por Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulos 2, de 3 a 11, se aplicam a tal homem. Nesse trecho bíblico, nos versículos 3 e 8 e 9, Paulo o chama de homem do pecado, filho da perdição, o ungido do Satanás, tá bem? Nos versículos 6 e 7 está escrito: E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo ele se manifeste, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Paulo, por certo, não está falando aqui de um reino que resiste, mas de um homem, tá bem? Este que o detém, conforme sabemos, não é outro senão o Espírito Santo que opera na igreja, tornando a o sal da terra e a luz do mundo. E enquanto a igreja estiver aqui, tá bem? Enquanto Jesus não vier buscar a igreja no arrebatamento, o anticristo não pode se manifestar, tá bem, meus queridos? É bíblico. Foi o que o apóstolo Paulo disse que ele não pode se manifestar enquanto aquele que o detém
estiver aqui ainda, tá bem? No caso é o Espírito Santo e a igreja. Assim, quando sair o Espírito Santo, ou quando ele terminar sua missão, em relação à igreja aqui na terra, isto acontecerá com o arrebatamento. Então, sobre o reinado do anticristo, o mundo, tá bem? Se deteriorará. Ele sonhou e continua sonhando em governar a terra, tá bem? Satanás, irmãos, o sonho dele é ser Senhor, é ser Deus, é ser rei. E ele sempre sonhou e continua sonhando em governar a terra. Após o arrebatamento da igreja, ele terá a chance dele. E ele terá a terra ao seu dispor. E então organizará a trindade satânica para imitar a trindade divina. Assim é que Satanás, chamado de o grande dragão vermelho, será o antideus. O anticristo, personificado num homem, será o antifilho, ou anti-Jesus Cristo. E o falso profeta, que nós vamos estudar mais para frente, será o líder religioso, será o anti-Espírito Santo, tá bem? Essa trindade satânica é encontrada em Apocalipse, capítulo 16, 13. Olha o que diz: e da boca do dragão, ou seja, Satanás, e da boca da besta, ou seja, o anticristo, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhante a rãs. Tá bem? Então, não só versículos revela os 3 juntos, tá bem? Trabalhando juntos. Seu reinado e sua falsa paz. Olha só o que diz Daniel capítulo 11, versículo 36. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisas abomináveis, e ele será muito próspero no seu reino, até que a ira de Deus se complete sobre ele, porque aquilo que está determinado por Deus será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo ele se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis, né? Então o anticristo será um grande satanista, meus queridos. Essa é a grande realidade. Um adorador de demônios, meus queridos, tá bem? Não é à toa que ele vai criar uma imagem dele e quem não adorar morrerá pela espada, tá bem? Morrerá por tiros, morrerá de diversas formas, tá bem, meus queridos? Satanás será amado e honrado na pessoa do seu ungido anticristo. Na primeira metade de seu governo, a terra conhecerá a paz, uma falsa paz. Será o falso milênio, tá bem? O dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse capítulo 3, versículo 2, tá bem? Deu a quem? Satanás deu a quem? Ao anticristo, a besta que subiu das nações ou do mar. O que Satanás ofereceu a Jesus e Jesus rejeitou, então ele dará ao anticristo. E esse claramente vai receber. Ao Senhor Jesus, lá no deserto, Satanás disse: mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares, né? E o Senhor Jesus repreendeu e rejeitou, logicamente. Como homem, o Senhor Jesus poderia aceitar a oferta de Satanás, mas não aceitou, preferindo expulsá-lo de sua presença. Há quem ensine que Satanás está blefando quando fez essa oferta para Jesus, afirmando que ele, na verdade, não tem nada neste mundo. Nós, contudo, pensamos diferente. Lucas informa em seu evangelho que Satanás disse: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e doa a quem eu quero. O Senhor Jesus não negou a afirmação de Satanás, apenas rejeitou sua oferta. Satanás detém, na verdade, o poder moral e a glória desses reinos, deste mundo. É claro que esse poder e essa glória foram usurpados, roubados do Senhor Jesus. Por isso que Jesus está voltando para recuperar de suas mãos. Assim, quando Satanás disse, dou a quem quero, ele não estava mentindo. Tá bem? Continua a nossa leitura. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como do leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Apocalipse capítulo 3, versículo 2. O poder que ele recebeu do dragão aqui, uma figura de Satanás, era realmente grande. É realmente grande. Ele está simbolizando pelo leopardo. O leopardo é símbolo do Império da Grécia, é um grande caçador, predador.
e pelo urso, símbolo do império da Medo-Persa. O que significa isso? Um urso muito forte, né, irmãos? E também pelo leão, símbolo do império babilônico, né? Um leão, né, o rei da selva. Então, todas essas características estarão reunidas em um só reino, no reino do anticristo, tá bem, meus queridos? Os imperadores desses três impérios foram detentores de poderes quase limitados. Pela simbologia, ao que parece, o poderio ou o poder dado por Satanás ao anticristo significa a soma do poder daqueles três grandes impérios. Satanás podia dar, como afirmou a Jesus, e dará ao anticristo. Tá bem? Olha só. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Apocalipse 13, 6 e 7. E a besta que subiu do mar abriu a boca a blasfemar de Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu templo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo e língua e nação. Isso vai ocorrer na grande tribulação, meus queridos. Por isso que eu digo para vocês, é melhor subir com Jesus no arrebatamento, porque se ficar aqui vai ser doído, tá bem? Veja bem, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o anticristo se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Tá bem? E também no sentido de ser um substituto de Cristo, de ser, na verdade, um Cristo falsificado, o anticristo, tá bem? É um Cristo falsificado, não é? Nós vamos ver algum contraste entre Cristo e ele. Então, por exemplo, Cristo é o cordeiro, não é? Ele é a besta. Cristo é o filho de Deus, ele é o filho do pecado, da perdição. Cristo é santo, ele é iníquo. Cristo é o mistério de Deus, o anticristo é o mistério da iniquidade. Cristo é aquele que era e que há de vir. O anticristo é a besta que era e não será mais. Cristo é o que veio em nome do Pai, o anticristo virá em seu próprio nome, diz João, capítulo 5, versículo 43. Cristo subiu para o céu. O anticristo descerá para o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Mesmo sem ter qualquer ponto de semelhança ou de identidade com o verdadeiro Cristo, os homens crerão e adorarão o anticristo, meus queridos. Olha o que diz Apocalipse 13, 4. E adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante a ela? Quem poderá batalhar contra ela? Então, meus queridos, a sociedade, o mundo, as nações irão adorar a besta, o anticristo. Tá bem? Israel, por sua vez, com ele fará uma aliança e o receberá como sendo o seu Messias. É o que diz a Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, versículo 12. Porque não receberão o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Então, meus queridos, as pessoas que ficarão para a grande tribulação, por amarem mais a mentira do que a verdade, serão entregues na mão do anticristo e crerão nele, meus queridos, tá bem? Pelos seus muitos nomes, títulos e figuras, é possível traçar um perfil do anticristo. O apóstolo João o chama de besta, tá bem? Nessa expressão e pela sua descrição, temos a possibilidade de podermos avaliar sua crueldade, bem como sua força e poder. Sempre lembrando que mar ou águas na Bíblia fala das nações, tá bem? Será de um modo envolto em inquietude, angústia, perplexidade, guerras e incerteza que Satanás levantará esse novo e grande líder, que a curto prazo oferecerá a este mundo uma aparente e falsa paz. Tá bem, meus queridos? Então, presta bastante atenção no que o pastor vai te dizer, tá bem? A tendência daqui para frente é o mundo pegar fogo, tá bem? E os seguidores do anticristo, tá bom? Aquelas pessoas que creem que um líder mundial vai fazer bem, elas vão mesmo querer tocar fogo no mundo, porque elas acreditam que o dia que elas tocarem fogo no mundo, na sociedade, bagunçarem com tudo, com a sociedade, né? Bagunçarem com a justiça, com a política, com as igrejas, aí ele aparece, tá bem? Então, ele vai aparecer num momento assim, quando a sociedade estiver bem bagunçada, oferecendo o que? Ajuda, paz, segurança, tá bem? Emprego, aquela conversa de político, né? Tá bom?
Só que as pessoas vão crer nele, viu? Vão, a maioria absoluta, tá bem? O profeta Daniel descreve o anticristo como sendo o rei feroz de cara, o príncipe que há de vir, o rei que fará conforme a sua vontade. Ou seja, ele será um homem sem limites, que não reconhecerá a existência de qualquer poder superior, quanto mais poder terreno. Se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis e será próspero, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Daniel capítulo 11, versículo 36 e 37, meus queridos. Esta é uma pálida descrição do anticristo. Não queira ficar aqui para conhecê-lo. Lembre-se que nós estamos esperando pela vinda de Jesus e não do anticristo. Alegre-se com isto. Em sentido figurado, vamos ainda destacar duas de suas figuras. Ele pode ser o cavaleiro do primeiro selo, foi o que nós lemos lá em Apocalipse capítulo 6, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, ou o primeiro, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Cavalo branco fala de paz, tá bem? Arco fala de guerra, dado uma coroa, dado reinos, e saiu vitorioso para vencer, para conquistar a terra. Aqui é o anticristo, tá bem, meus queridos? Para nós, o cavalo branco, a gente já explicou, é um símbolo de força, de poder, tá bem? E de paz, tá bem, meus queridos? Continuando. A segunda figura a ser destacada é o chifre pequeno, do capítulo 7 de Daniel, tá bem? Eu continuava olhando nas visões da noite, e eis o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, tinha 10 pontas. Tá bem? Então, meus queridos, nós vemos aqui que não é sem razão que o livro de Daniel é chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento. Deus, na verdade, deu a Daniel uma visão muito clara do futuro da humanidade, até o tempo do fim. Assim sendo o anticristo um personagem que se manifestará no tempo do fim, então ele pode ser identificado no livro de Daniel. Pontas aqui têm o mesmo significado de chifres. É, portanto, um animal com 10 chifres. Depois dele não surgiu outro animal, como nos casos anteriores. O animal continuou sendo o mesmo, porém, do meio de seus 10 chifres, surgiu um chifre pequeno. Então, tá bem, meus queridos? Ó, presta atenção nisso, ó. Estando eu considerando as pontas, ou chifres, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos, como olhos de homens, e a boca que falava grandiosamente blasfêmias. E eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então, irmãos, nessa visão escatológica, o que Daniel viu, segundo nós cremos, é algo que ainda está por acontecer e irá acontecer durante a grande tribulação. As 10 pontas correspondem aos 10 dedos dos pés na estátua vista no sonho de Nabucodonosor e que eram em parte de ferro e em parte de barro. Essas 10 pontas e esses 10 dedos representam uma confederação de 10 reis, ou 10 governos, ou 10 nações que farão parte do novo Império Romano ressuscitado, conforme foi dado a saber ao profeta Daniel. Tá bem? Capítulo 7, versículo 24. Daniel não conseguiu entender a visão na época. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia. Comparando-se Daniel capítulo 7 com Apocalipse 13, parece não haver dúvidas de que os personagens são os mesmos, meus queridos. Embora o escrito de Daniel esteja distante do de João cerca de 650 anos, Daniel viu o quarto animal com 10 chifres. João viu em Apocalipse 13:1 subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a mesma revelação dada por Daniel 650 anos antes de João, tá bem? E quando Deus deu essa revelação a Daniel, capítulo 7, pode ler lá, capítulo 7, capítulo 2 também, tá bem? É, Deus deixa bem claro que aquela revelação era para o povo de Daniel, ou seja, para Israel. Por isso que a igreja não está aqui, meus queridos, durante a grande tribulação. É mais Israel, tá bem? É um tratar de Deus com Israel e com as nações. Na visão de Daniel, o chifre pequeno tinha uma boca que falava grandiosamente.
Na visão de João foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Na visão de Daniel, o chifre pequeno proferiria palavras contra o Altíssimo. Na visão de João, abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar de seu nome. Na visão de Daniel, o chifre pequeno destruirá os santos do Altíssimo. Na visão de João, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Na visão de Daniel, o domínio do chifre pequeno sobre os santos é de 3 anos e meio, ou seja, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. A simbologia aqui é 3 anos e meio. Cada tempo é um ano, tá bem, meus queridos? Na visão de João, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses, ou seja, 3 anos e meio, Apocalipse 3:5. Tá bem? Por todas essas semelhanças existentes entre o chifre pequeno, visto por Daniel em sua visão, segundo está registrado no capítulo 7 de seu livro, com a besta que subiu do mar, vista por João, e registrado em Apocalipse 13:1, parece tratar-se figurativamente de um mesmo personagem, o qual não é outro senão o anticristo. Tá vendo, meus queridos? Aleluias, glória a Deus. Então, meus queridos, nós falamos nesse capítulo 13 a respeito da pessoa do anticristo, tá bem? Então, como nós vimos aqui, chifre pequeno significa que ele vai começar pequeno, tá bem? Ele não será líder de uma grande nação, como alguns acreditam, tipo o presidente americano, ou o presidente da Rússia, ou o presidente da China. Ele vai começar pequenininho, como o presidente de uma nação sem expressão. Aí ele pega, não é? E vence 3 outros reis, e aí ele começa a crescer. É o que ensina as escrituras sagradas, tá bem, meus queridos? E eu creio nas escrituras sagradas e eu sei que será assim mesmo, tá bem? Então, se você quiser conhecer melhor essas profecias de Daniel, é só ler Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, o significado do sonho de Nabucodonosor, o significado, não é, da visão que teve Daniel junto ao rio lá da Babilônia, tá bem, meus queridos? E você vai entender que o Senhor Jesus nunca deixou a igreja, nunca deixou o seu povo sem luz, tá bem? Sem iluminação, sem a revelação, sem a profecia. Tá bem, meus queridos? Nenhum de nós poderá dizer que não sabia, que não entendia, que nunca ouviu falar de grande tribulação, de anticristo. Todo mundo já ouviu falar, até mesmo quem não é crente, meus queridos, tá bom? Então Deus abençoe vocês e até o próximo áudio em nome de Jesus.